Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje conosco está presente aqui no nosso estúdio para discutir o tema desempenho econômico do Nordeste em 2024, o professor Fábio Ataliba, que é economista com doutorado pela Fundação Getúlio Vargas e pós-doutorado pela Universidade de Harvard e também pós-doutorado pela Universidade Técnica de Lisboa. Dentre vários cargos exercidos no Executivo Estadual, atuou como diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, foi também secretário executivo de Planejamento e Orçamento da CEPLAG, cientista-chefe em economia do programa cientista-chefe da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, e atualmente, além de professor, titular do Departamento de Economia Aplicada e da Pós-Graduação em Economia, está como pesquisador da Universidade Federal e também pesquisador associado da FGV-IBRE. Professor, é um prazer enorme ter aqui a sua presença para a gente discutir com propriedade, uma discussão que é muito importante para a sociedade como um todo, não só para os planejadores, para os gestores, mas para todos nós. Isso, obrigado, Clécio, pelo convite. É excelente essa iniciativa de ter mais um espaço na mídia cearense, com repercussão, evidentemente, nas redes sociais, em todo o Brasil, para discutirmos aí as questões econômicas, sociais do nosso Estado, do nosso país, um momento aí bem complexo da nossa atividade econômica. Recentemente aqui nós já presenciamos a subida da Selic, pelo cupom, subiu para 14,25. Isso é uma medida que tem impacto muito grande na atividade econômica, especialmente no Nordeste e no nosso estado de Ceará. Então, assim, o momento é difícil, na economia brasileira, e com todas as repercussões que isso possa trazer para a gente, eu acho que vale a pena a gente entender bem também essas questões. E você inicia a sua fala falando do Nordeste, Eu acho que a região Nordeste, ela, vamos dizer assim, acabou um pouco esquecida no debate de uma região, nos problemas regionais, inserida no processo brasileiro. Tivemos aquele auge da Sudene, exatamente, Nordeste, Nós tivemos um marco no pensamento na economia regional com o Celso Furtado, o grande Celso Furtado, que foi realmente talvez a primeira pessoa, Clécio, que pensou o Nordeste de forma estratégica, Isso lá no final da década de 1950, E lá naquela época lançou-se o GTDN, que foi o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste, comandado pelo grande Celso Furtado, E muitos consideram o Celso Furtado um dos maiores economistas do Brasil, Então, a ideia é que o Celso Furtado ele deu as bases para um processo de desenvolvimento da região Nordeste baseado fortemente em industrialização, se você olhar o documento. Eu tive, olhando o documento que vocês estão produzindo, a minha lembrança veio logo o GTDN, porque assim, a atenção que vocês dão, setorial, observando a indústria. Mas, professor, eu queria trazer aqui uma página de vocês, até para que os nossos telespectadores aqui conheçam o trabalho que é feito hoje em dia na Fundação Getúlio Vargas. Aí eu pediria para você explorar um pouco, colocar aí qual é a missão dessa instituição, quais são as preocupações iniciais, quanto tempo de atuação já efetiva. Isso. Na verdade, eu já tinha há algum tempo o interesse da Fundação Getúlio Vargas de sair do eixo Rio-São Paulo. Basicamente, eles são concentradas as atividades de pesquisa e ensino e vir para outra região do país, E claramente a região Nordeste, pelo tamanho populacional, o Nordeste tem a segunda população brasileira, tem 27% da população brasileira, e pela importância da atividade econômica em si, do que o Nordeste representa para o país. Então, já quando eu estava mesmo ainda no governo, havia assim, um convite da Fundação de abrir um centro de pesquisas no Nordeste, para entender melhor o que está acontecendo no Nordeste. E nada melhor do que os nordestinos para entenderem o que está se passando com a região, porque existem particularidades
ou questões mais específicas que talvez quem esteja em outra região não entende a cultura, não entende a sociologia daquela região, a história da região. Então, isso tudo são ingredientes que as pessoas que convivem naquele ambiente conseguem identificar melhor várias questões. Então, de 2023 e 2024, foram os 2 anos iniciais na implementação do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, ligado à Fundação Getúlio Vargas, e funciona, tem como sede aqui em Fortaleza, mas a abrangência de estudos é em toda a região. E, vamos dizer assim, iniciando, né, essas atividades do centro, claramente a preocupação nossa é técnica, é científica. Temos a elaboração, né, desse documento aqui, que é um boletim macro-regional que sintetiza, mensalmente, os principais indicadores da região Nordeste, seja indicadores econômicos, indicadores sociais, como também de finanças públicas, do comércio exterior. Então, você que está nos assistindo, você que quer conhecer como anda a economia nordestina nos seus diversos aspectos, esse eu acho que é uma contribuição que a Fundação Getúlio Vargas dá muito ao debate. Tiago, eu vou pedir para você retornar novamente à página da Fundação Getúlio Vargas, colocar aí na tela para quem está nos assistindo, né, para eles, inclusive, terem a noção, né, que a gente tem aí, né, não só o boletim, mas também já alguns estudos mais específicos, né, que estão sendo publicados, né, que são aprofundados. Isso. Ou seja, já, apesar do tempo curto, a gente já começa a ter uma base de dados aí para pesquisadores, gestores. Isso. E um fato interessante é que a Fundação Getúlio Vargas, por ser um centro de excelência no país, não só na pesquisa, mas no ensino, e o IBRE, que é a unidade da Fundação Getúlio Vargas, que o IBRE é Instituto Brasileiro de Economia, né? Tem uma tradição de mais de 70 anos. O IBRE, ele é antes do IBGE, para você ter uma ideia do que... Nós não tínhamos, Clécio, as contas nacionais. Nós não tínhamos o balanço de pagamento, nós não tínhamos as contas nacionais, o cálculo do PIB, o cálculo da inflação, não tinha nada. Quem iniciou essas estatísticas no pós-guerra no Brasil foi o IBRE. Perfeito. Então, inclusive os técnicos... Nós não tínhamos uma contabilidade nacional para orientar os planejamentos. Exatamente, nós não tínhamos. Então, assim, o Getúlio Vargas foi muito importante, por isso que é a homenagem ao Getúlio Vargas, que foi a Fundação Getúlio Vargas. Então, o ex-presidente Getúlio Vargas, ele né, já estimulando a necessidade, né, de ter as estatísticas, criou-se ali no início da década de 1950, 51, 52, o IBRE. Perfeito. Então, essas estatísticas, e não só as estatísticas, mas a técnica de levantar informações. Então, aproveitar toda a experiência, todo o know-how que o IBRE construiu nos últimos 70 anos e trazer as informações também para o Nordeste, porque uma coisa é você ter que calcular, por exemplo, o IGP, o Índice Geral de Preços, para o Brasil. Sim, mas a região Nordeste tem particularidade, a composição da cesta de consumo do Nordeste é diferente. Então, existem vários índices que, a despeito de ter a sua importância nacional, ela é importante a gente conhecer a realidade local. Então, o que a gente está fazendo nesse momento, além dos estudos com foco na região, é também transportar toda essa tecnologia para o ambiente regional. Então, vocês estão trazendo aqui algo excepcional para os gestores, né? Exatamente. A nossa contribuição é de um documento como esse, que é esse boletim, a gente vai já conversar sobre ele, né? Mas isso para os gestores e ainda mais, para os investidores. Então, imagine um grande investidor nos Estados Unidos ou na Europa que queira investir no Brasil. Até então, nós não tínhamos uma radiografia permanente de o que é que estava acontecendo. Claro que as informações existem. E o que é que nós fizemos com esse boletim? Foi consolidar todas essas informações num único documento. Então, quem lê o documento mensalmente, ele está entendendo o que é que está acontecendo com a região, quais são os setores mais dinâmicos ou não, quais são os estados que estão tendo grande desempenho.
Então faz uma radiografia mensal do comportamento das diversas variáveis econômicas. E aqui em primeira mão, já aproveitando o seu programa, o seu espaço, nós, esse boletim que nós temos, que está disponível na página da Fundação Getúlio Vargas, é o de março, mas o de abril vai trazer uma informação inédita que eu já estou deixando aqui com você, que é o cálculo do PIB trimestral da região Nordeste. Né? Não se tem ainda essa informação. Por exemplo, o Estado do Ceará, o Estado de Pernambuco, o Estado da Bahia calculam os seus PIB trimestrais. Por quê? Porque o PIB trimestral, ele dá a orientação de o que é que está acontecendo naquele trimestre com aquela economia. Porque o IBGE só consolida oficialmente os dados 2 anos depois que então, as questões mais imediatas se perdem, se perdem. Então, assim, quando a gente, inclusive, estava no governo do Estado, a gente via sempre a necessidade de entender o que é que está acontecendo com a economia cearense naquele trimestre, porque isso dá tempo do gestor, do governador, de todos os secretários, de reforçar diversas ações para reverter alguma questão que esteja acontecendo. O que você falou com relação à cesta básica, né? Ou seja, se você tem uma informação trimestral e aí você detalha mais como é que está aí a questão da inflação, como é que está a produção setorial, como é que está a agricultura, como é que está a indústria, né? Você pode atuar ali com maior precisão, tomando atitudes aí, né? Ações do Estado, né? Que possa ou trazer mais mercadoria ou facilitar a importação, exportação, trabalhar nessa perspectiva. O que é inédito é que as informações que serão trazidas no próximo boletim, elas se referem ao diagnóstico da região como um todo. Então, eu posso ter informações sobre como é que anda o comércio, como é que anda o serviço, como é que anda a indústria de transformação, construção civil, olhando a região. Mas por que é importante olhar a região? É importante olhar a região, porque a gente, infelizmente, com tudo que se fez no Nordeste nos últimos, desde da criação da Sudene, do Banco do Nordeste, na década de 50, a gente ainda está ali na casa dos 13% a 14% do PIB nacional. E a gente tem 27% da população. Então, assim, o que nós temos ainda é a metade da riqueza nacional. Um espaço enorme ainda. Um espaço enorme para... E a gente parece que não consegue sair dessa situação. Mas pode nos perguntar, e todas as medidas que foram tomadas, né, para desenvolver o Nordeste? Muito bem, talvez essas medidas, se não tivesse tomado, a situação poderia estar bem pior, né? Também pior. Então, primeiro a gente equilibrou, a gente está ali no 13%, 14%. Mas, como a região Nordeste é uma região extremamente importante, os estados nordestinos são extremamente importantes, dado o tamanho da sua população, o certo é que a gente tivesse pelo menos a média brasileira. A gente está à metade da média. Vamos trazer aqui uns dados aqui que vão lhe ajudar nessa discussão. O Tiago, por favor, você coloca aí para a gente o slide que vai trazer a questão da atividade econômica do Brasil e das regiões, né? Porque a gente tem algumas informações, já avisando aqui para quem está nos assistindo, que esse corte que foi dado aqui para retirar algumas informações foi só para provocar o Flávio Ataliba, né? Levantar aqui outras questões, porque o documento é de uma riqueza formidável. Então, cada olhar, né, que se coloca sobre ele, você vai ter ali um corte que é muito dos seus interesses, né, das suas preocupações como acadêmico, como cientista, né? A gente tem, né, no documento a chamada de atenção para nós que nós temos a atividade econômica do Brasil cresceu 3,8% em 2024. Agora vem a comparação. A região Nordeste superou a média nacional e cresceu 4% no mesmo ano. Com um crescimento superior ao da região Nordeste, encontram-se as regiões Norte e Sul. O Norte com 4,8% e Sul com 4,2%. E registraram um crescimento inferior ao da região Nordeste, a região Sudeste com 3,2% e a região Centro-Oeste 2,9%. Professor Flávio, eu vinha trazendo aqui a ideia de que a gente tem esse ato ainda enorme, né? Mas a gente já parece que começa aí a ter uma sinalização ou é uma mera impressão? Não, assim, nós crescemos, como a informação está nos passando, 4%, o Brasil cresceu
3,8, ou seja, nós ganhamos 0,2. Tá? Então, se a gente for imaginar ganhar 0,2, quanto tempo a gente vai levar para chegar na média? Né? Levar aí 50 anos. Tá? Então, o que é importante a gente pensar é que, repito, a despeito de todos os esforços que vamos dizer assim, as instituições federais no Nordeste, né, representado principalmente pelo Banco Nordeste, o presidente Paulo Câmara, Sudene, Codevas, né, Denox, e todas as extensões, as universidades, os institutos de pesquisa, então tudo que se tem hoje no Nordeste, a gente tem ainda um crescimento muito ligeiramente superior do Brasil. É importante, porque se tivesse... A gente estaria retrocedendo, hiato, né? A discussão, eu acho que a gente precisa colocar no Brasil, tá? É que o que é que pode acelerar essa velocidade do Nordeste em relação às outras regiões do país. Então, se você olhar, não está nesse documento, mas se você olhar, por exemplo, nos últimos 20 anos, o Centro-Oeste ganhou grande participação na economia nacional. Claro que a gente sabe por conta do agronegócio. Uma economia voltada para a exportação de grãos, commodities, etc. Então, a gente ganhou, eles ganharam participação muito grande. Então, se a gente olhar para o Centro-Oeste, a gente pode ter a pergunta, e o que é que o Nordeste poderia ter como vantagem, né, para acelerar esse... Tem um arranque econômico. Um arranque econômico, né? E aí, acho que essa é a grande discussão. Na verdade... Posso fazer uma provocação? Claro, estou aqui. Nós estamos com alguns investimentos de grande porte anunciados na região, né? Tem a transposição do Rio São Francisco, né? E aí é interessante porque a gente não vai situar num governo só, são vários governos que contribuíram para essas obras, né? Nós temos também a Transnordestina, que parece que acelerou bastante. Quando a gente olha Eu acho que, pegando carona, temos todos os protocolos imaginados para as energias renováveis. Perfeito. Né? Que isso é algo também que a gente tem que pensar como é que isso pode transformar o Nordeste, tá? Aí é que vem a minha provocação. Quer dizer, não adianta o olhar técnico sobre essa integração regional, no sentido de como é que eu vou dinamizar. Eu tenho determinadas produções que eu posso criar aqui, cadeias produtivas, gerar economias de escala dentro da própria região. Eu tenho 3 grandes portos, né? Tem aqui Pecém, tem Suape, tem Maranhão, né? Então a gente tem aí uma aproximação com a região norte, agora inclusive com a transmissão aí de ferrovias, né? Então tem tudo isso dado aí para a gente. O que é que nos falta para a gente pensar seriamente no planejamento regional? Eu sou um pouco, vamos dizer, cético, porque eu não vejo hoje, né, um movimento de pensar a região Nordeste de forma estruturada como se fez na década de 1950 com Celso Furtado. É como se tivéssemos a necessidade de ter um segundo GTDM. Porque quando o Celso Furtado pensou a região, e pensou, aqui diga-se passagem, ele estava muito à frente do seu tempo, ele pensa numa certa base teórica, que era dominante naquela época. Mas o mundo é muito diferente de hoje do que era na década de 1950. Então, o que é que discutia-se na década de 1950, né? E aí, sem entrar no economês, mas dando a referência para quem está nos assistindo, a acumulação de capital, quer dizer, máquinas, equipamento, é que vai dar propulsão ao crescimento. Então, por isso que Celso Furtado tem como a questão do financiamento, né, das atividades produtivas no Nordeste como algo importante, porque sem capital, sem máquinas, a indústria no Nordeste não consegue deslanchar. Mas hoje, as grandes economias, ela não tem uma base industrial, não precisa ter uma base industrial tão sólida. É importante? Não estou dizendo que não é importante, mas eu estou dizendo que você pode ter ganhos de produtividade ou adicionar riqueza, valor com outras atividades.
Então você olha, por exemplo, a Singapura ou Coreia do Sul, baseado fortemente em indústria de alta tecnologia, de chip, de inovações tecnológicas fortíssimas em serviços. Então, nós temos hoje no Nordeste um predomínio maior de atividade de serviços, tá? Pela nossa vocação, inclusive atividade ligada ao turismo, né? E nós temos uma grande dificuldade de ter uma indústria competitiva. Tá? Os esforços são isolados, no caso da indústria calçadista aqui no estado de Ceará. Né? Lá atrás, Ciro Gomes consegue, né, trazer a Grandene, e aí tem todo um esforço, etc. Mas a gente não consegue dar o salto que o Nordeste precisa. Então, eu acho que precisa pensar melhor, de forma estratégica, quais são os setores que a gente consegue dar esse salto e se esse salto ele tem repercussão interna. Dizer o seguinte, a energia renovável é importante, isso vai ter novos investimentos, mas até que ponto energias renováveis têm um efeito indutor para dentro da economia nordestina? É isso que tem que pensar. Tá? Não estou dizendo que não tem, eu estou dizendo que a quantificação disso é fundamental. Você coloca o que é que a gente pode pensar aí quando eu trago esse investimento, como é que nós podemos articular o que é que a gente já tem na região, que a gente pode dinamizar para você gerar renda, trabalho, atividade econômica. É porque o que é essencial numa economia é gerar emprego para as pessoas. E emprego de alta qualidade, se possível, com alta produtividade. Tá? A gente tem emprego de baixa qualidade, é necessário, porque precisa de alguma forma empregar as pessoas. Mas o que tem como desafio é como é que eu posso melhorar cada vez mais a produtividade daquela pessoa, porque se ela é mais produtiva, ela certamente vai ter um salário mais alto. Perfeito. Então, e tendo salário mais alto, é uma demanda maior que pode ser utilizada internamente na região. Então, as estatísticas que saíram recentemente, inclusive em termos da renda per capita, vários estados do Nordeste têm a menor renda per capita do Brasil ainda. Tá? E aí vem no desafio que a gente está discutindo, porque uma coisa é você crescer o PIB, mas crescer o PIB não está me dizendo nada se a renda que as pessoas, que as famílias estão se apropriando, se está maior. Porque, por exemplo, eu posso crescer o PIB, sabe como? Se eu tiver um governo maior. Se eu tiver um governo maior, mais gastador, o PIB cresce. Tá? Pela contabilidade que é feita, né, a riqueza gerada pelo governo, ela faz parte do PIB. Agora, isso gerou bem-estar, né? Se isso gerou bem-estar, isso já é uma outra discussão. E o que é grave nessa discussão toda é que, a despeito da gente estar na armadilha do 13%, 14% do PIB nacional, mas quando a gente olha a renda do nordestino, ela continua das mais baixas do país. Parece que essa sim está ficando para trás. Pra trás, né? Então, melhorar aí a produtividade a partir de um trabalhador bem mais qualificado. Exatamente. Né? Você ter essa capacidade aí desse indivíduo ser produtivo. Né? E aí eu não sei se você vai querer andar aí na coisa, mas você falou em qualificação, já veio uma outra discussão que vem à mente. Né? Inclusive a gente estava conversando aqui antes, né? Porque, por exemplo, o estado do Ceará, né, nos últimos governos, ele deu um salto muito importante e é referência no Brasil em termos do desempenho dos alunos, especialmente no fundamental. E especialmente no primeiro fundamental, ali no ciclo básico. Tá? Pernambuco é referência no ensino médio. Né? Então, ele tem tido um bom desempenho no ensino médio. Então, se a gente olha Ceará no fundamental e Pernambuco no ensino médio, a gente vê que, de alguma forma, a educação está melhorando. Mas o que me chama a atenção é que parece que essa melhoria na educação,
ela não está se traduzindo, Clécio, em melhoria na renda das pessoas no mercado de trabalho. Perfeito. Parece que está havendo uma desconexão entre a educação e o retorno que isso gera para as pessoas em termos de empregabilidade. Parece que no meio do caminho está acontecendo alguma coisa. Tá. Isso aí é para a gente explorar com pesquisas, eu acho que é extremamente, né, assim, instigante. Então, assim, né? a gente está satisfeito que a educação do Ceará está melhorando, ou que em Pernambuco está melhorando, ou que outros estados do Nordeste podem estar melhorando, ótimo. A pergunta agora é outra. Bom, essa melhora, ela está se traduzindo em melhoria na empregabilidade ou dos salários no mercado de trabalho? Parece que não, porque nós continuamos com salários muito baixos. Então, assim, o que sugere é que quem está melhorando não está ficando aqui. Né? Então, tem uma fuga de cérebro. Você está exportando capital humano, porque esse capital humano está sendo utilizado em outros estados, principalmente os estados tradicionais do Centro-Sul, entendeu? Isso é uma discussão importante, até porque a gente trouxe recentemente o ITA, né? O Instituto Tecnológico Aeronáutico, então, que assim, é produtor de cientista, né? Exatamente. Ali é uma boa iniciativa do Ministério da Educação de ter já dado a tradição que o Ceará tem, né, nesses exames do ITA, do IME, ter aqui uma base do ITA é fantástico, tá? Mas a minha pergunta aqui que eu deixo é, será que a nossa bancada de políticos, federal, senadores, né, também aqui todos os nossos cientistas, né, todas as ações do governo federal na região Nordeste, será que não está na hora de uma coordenação de todos esses esforços, seja políticos, econômicos, de cérebro, para a gente repactuar o desenvolvimento do Nordeste em outras bases? É isso que está me chamando a atenção. Que você, inclusive, salvo engano, teve uma certa proximidade, que foi no período da pandemia, que a gente criou o Consórcio Nordeste. Perfeito. Né? Você teve ações integradas. Aquilo ali me pareceu assim uma ação que a gente tem ali Eu acho que você foi muito feliz nessa lembrança, porque inclusive na pandemia eu estava lá naquela confusão toda, estava lá mais na parte do gerenciamento das atividades, que fechava, que abria, porque tinha preocupação sanitária. Mas ali, Clécio, desculpa, tem um DNA de algo que você está chamando a atenção, né? Que será que esse consórcio que construído para aquela situação de emergência não pode ser um embrião de algo maior para pensar? Porque a gente precisa saber o seguinte: qual é o papel da região Nordeste no processo de desenvolvimento brasileiro? A gente não sabe. O Instituto de Pesquisa, ele já é existente. Está aqui, Fundação Getúlio Vargas está levantando os dados. Exatamente. Nós estamos contribuindo, né, com as informações, com toda a inteligência, com a transmissão de informações e a tecnologia que o IBRE no Rio de Janeiro já tem. E o nosso esforço aqui, e a oportunidade que você nos dá aqui de participar dessa conversa, é exatamente chamar aqui toda a inteligência do Nordeste, dos nossos políticos, para a gente ter um movimento de pensar, repensar, vamos dizer assim, redefinir com o que a gente já tem. Claro que você não vai jogar fora o que já tem, as conquistas que nós já tivemos, mas a pergunta é, né, qual o passo adicional que nós precisamos dar, coordenado, isso tem que ser coordenado, né, você está falando o programa de gestão, né? Então é uma palavra muito bem apropriada, né? Porque a gente imagina que o capitalismo não precisa de coordenação, pelo contrário, é onde que você precisa de mais coordenação, é num ambiente desse que você precisa
da sinergia a todas as forças em movimento. Os Estados Unidos, que é o berço do capitalismo, se você imaginar que os Estados Unidos não planeja, não coordena... Está desinformado. Está desinformado. Né? Então é isso que a gente precisa aqui. Né? A gente precisa ter mais essa coordenação. Eu vou lhe convidar aqui para a gente mergulhar em dados vamos aqui lá, mais verticalizados. Mas é importante assim, esse início, porque eu queria exatamente esse espaço para chamar para a discussão. Perfeito. Tá? E diante do que a gente vai ver aqui de dados, dá inclusive também para esses que estão nos ouvindo ter uma dimensão, né? Isso. Então, eu acho que o pessoal que está nas universidades, nos institutos de pesquisa, pode usufruir dessas informações, porque isso traz ideias para pesquisa, para... Né? Pragmáticas, que tem a efetividade aí, inclusive nas ações. Tiago, eu vou pedir para você trazer aí o slide que traz aí a atividade econômica, desempenho do Nordeste no terceiro trimestre de 2024, né? Acumulado no trimestre. Então a gente tem, é isso que você já vinha falando, que começa a trabalhar com dados agregados. Né? Nós temos aqui nessa informação, né, no acumulado trimestre, o Nordeste avançou 5,3%, superando a média nacional de 4,4%. Eu fazendo a leitura do documento e tirando esses dados, ficando muito encantado, e o Flávio Taliba me deu aqui um banho de água fria, que ele diz, é pouco, precisa mais, né? Mas é um alento já, né? O Pernambuco foi o grande destaque, registrando avanço de 5,1%, tanto em dezembro quanto no último trimestre. Aí eu queria chamar a atenção aqui para quem está nos assistindo, que o dado, né, o boletim, ele vai trabalhar o ano, ele trabalha trimestre e também trabalha o último mês. Né? A Bahia apresentou também bons números referentes à atividade econômica, com avanço de 3,3% no trimestre, e o Ceará também manteve um desempenho positivo com alta de 1,6%. A leitura do documento me leva assim a pensar, né? A gente teve um ano superior ao resultado, ao desempenho nacional, comportamento econômico, da atividade econômica. Aí a gente chega no último trimestre e diz assim, bom, e aqui no último trimestre a coisa está caminhando. Né? Isso nos leva a pensar que, pelo menos, estamos bem melhores do que há algumas décadas. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu vou dar a primeira notícia boa, para depois a gente vai para a notícia ruim. E quando a gente olha o final de 2024, que é o último trimestre, e essas são essas estatísticas que você está mostrando, o Brasil, o Nordeste está tendo um desempenho melhor do que o Brasil. Tá? E claro que no ano fechou o Nordeste com 4%, o Brasil 3,8%. Aí o destaque para Pernambuco no trimestre e tal. Agora, o destaque do ano foi o Ceará. Né? O Ceará cresceu em 2024, 5,5%. Ele foi o destaque do ano, mas não foi o destaque no último trimestre. Né? Não foi no destaque no último trimestre, exatamente. Aí que é a preocupação. Então, quando a gente olha o que está acontecendo, né, por isso que é a primeira notícia boa dos destaques, depois é o que vem para o futuro. Né? Quando a gente olha o que está acontecendo, o Ceará, por exemplo, foi o destaque porque a indústria do Ceará teve um grande crescimento, foi um dos maiores do país. Mas por que a indústria do Ceará teve grande desempenho? Vários fatores, mas também talvez com a pandemia o nosso nível de atividade industrial caiu muito. Então sempre tem um efeito de carregamento que a gente chama da base. Como a base está muito baixa por conta do que aconteceu na pandemia, a retomada ela se dá uma taxa muito maior. Tá? Então nesse aspecto a gente teve esse desempenho importante, Pernambuco também, um pouco semelhante. Mas quando a gente olha, por exemplo, não sei se você vai passar, a atividade de serviços... Vamos chegar lá. Né? Vamos chegar lá. Atividade de serviços a gente já está muito fraquinho. E serviço representa 75%. Tá? Então, qual é a notícia ruim que tem agora para ser dada? A notícia ruim é que quando a dinâmica econômica está acontecendo, Brasil e Nordeste, o Brasil é o Nordeste do futuro. Então, o que vai acontecer no Nordeste já está acontecendo no Brasil. E o que é que está acontecendo no Brasil no final de 2024? Por conta do processo inflacionário,
taxa de juros começou a subir novamente e a economia começou a desacelerar. Então, a gente tem já informações, e aqui quem está nos assistindo é bom já ir... Por que essa informação é importante? Porque quem está assistindo a gente, e eu estou dizendo que inicia-se um processo de desaceleração, então você vai ter que ficar ali um pouco precavido, né? Uhum. Você pode, porque o que é que significa desaceleração? É produzir menos. Produzir menos, certamente os empregos não vão crescer na mesma velocidade, você tem mais dificuldade de empregabilidade, então existe uma preocupação maior, uma cautela maior, não é isso? E o que está acontecendo é que parece que o Nordeste já dá sinais... Daquilo que vai vir para o Plano Nacional. Exatamente. Então é como se o Brasil tivesse... O Brasil fosse o Nordeste amanhã. E você falou que agora, a última reunião do Copom, nós tivemos... E aí que é o ponto que é a notícia ruim, porque quando a taxa de juros saiu agora de 13,25, dia 19 de março, se eu não me engano, foi a reunião do Copom, 14,25, um ponto percentual. Isso por quê? Porque a inflação, ela está além da meta. O que é a meta do Banco Central? É 3% ao ano com uma margem ali. A nossa inflação bateu, o IPCA bateu 4,8%. Então, além da meta. Saiu da meta, né? Sai da meta. Então, o que significa isso para o nosso quem está nos assistindo? O Banco Central, gostando ou não, ele tem como uma das suas atribuições controlar o processo inflacionário. Porque a inflação descontrolada, ela é o pior para todo mundo, especialmente para os mais pobres. Haja visto que a gente está percebendo aí o impacto nos alimentos. Então, o único instrumento que o Banco Central tem para frear a inflação é subir os juros. Porque quando ele sobe os juros, ele freia a atividade econômica, o consumidor tem mais dificuldade de fazer a sua compra, o crédito rotativo é mais alto, as prestações ficam mais caras, o financiamento fica mais caro, as empresas de investimentos preferem pegar o seu dinheiro, em vez de ampliar outra fábrica, preferem colocar no mercado financeiro na renda fixa, então trava a atividade econômica, as pessoas deixam de comprar e aí, por gravidade, os preços começam a cair para levar a inflação. Então, isso tem um custo de levar a inflação. E a minha preocupação já é que se o processo inflacionário está sendo contido porque a taxa de juros está subindo e nós no Nordeste, particularmente no Ceará, nós temos uma atividade de serviço e comércio muito forte. Então, Clécio, a política nacional vai rebater na política regional naquilo que nós somos os melhores, que é a atividade de serviço e comércio. Então, juros mais altos significa menos vendas para o comércio. Existem menos vendas para o serviço. Então, isso faz com que a economia nordestina possa, já nos próximos meses, apresentar um processo de desaceleração mais rápida até do que o Brasil. E aí esse ganho de 4,8, de 4 e o Brasil 3,8, por isso que eu estava te falando, essa pequena diferença, já no 2025 já pode ser o quê? A gente já pode perder essa gordurazinha que a gente teve. Aí volta de novo, aí fica naquele ciclo, né? Dá um passo para frente, 2 para trás, não resolve, né? Não resolve. Aí pode perguntar, mas teria outra opção de reduzir o processo inflacionário? Né? Isso é uma discussão grande. O que se tem é o seguinte, o produto potencial brasileiro, o que é o produto potencial? É a capacidade máxima que a gente pode crescer. Está entre 2% e 2,5%. Certo? Então, se o Brasil cresceu 3,8%, ele cresceu muito acima da sua potencialidade máxima. Significa que algum setor já está totalmente estrangulado, né? Perfeito. E aí, qual a repercussão disso? A inflação. Então, quando você... A capacidade produtiva daquele setor, ela chegou no limite, e aí a resposta que a gente tem do mercado é oferta-demanda, preço. Exatamente. Né?
E isso não precisa ser em todos os setores, basta alguns setores já estar estrangulado que ele é gargalo para os outros setores. Então, isso contamina todo o processo produtivo. Entende? Então, assim, crescer é importante? Claro que é. Inclusive, não sei se você vai falar, mas na frente a gente está com a menor taxa de desocupação na série da PNAD de 2012 para cá. E o Ceará está com 6,4, a menor taxa de desocupação. O Brasil também está com... O Nordeste está com 8,8, se eu não estou enganado, é o número. Tá? Então, isso é bom, é maravilhoso. Né? Mas tem que pensar na sustentabilidade. A questão, exatamente. Né? A questão é esse ponto que você acabou de falar. É pensar na sustentabilidade, porque a gente quer ter uma menor taxa de desemprego, mas que essa taxa permaneça. Permaneça, perfeito. Mas do jeito que a gente conseguiu essa taxa, dificilmente a gente consegue segurar aí esses níveis. Tá? Tiago, me traz aí a tabela seguinte, que vai trazer a questão do comportamento, né, setorial, né, a indústria, né? Nós tivemos aqui acumulado 2024, ainda estamos com a indústria, vamos já para o comércio e serviço, tá certo? Vamos esgotar aqui, né? Aqui tem a indústria do Nordeste, cresceu 2,5%, através de algumas questões você já sinalizou, né? Abaixo da média nacional. O Rio Grande do Norte, 7,4%, Ceará, 6,9%. Os dois melhores desempenhos, inclusive, do país, né? Isso aí, acumulado do ano, né? Acumulado do ano, perfeito. Rio Grande do Norte e Ceará. Agora tem Pernambuco com 4,6%, Bahia 2,7%, Maranhão 2,5%, né? Isso. Quer dizer, desempenhos, né, mesmo sendo aí acima da média ou abaixo ali, mas aquilo que você colocou, né? Está lá no limite do crescimento. Está no limite. A gente dificilmente consegue que esse número permaneça em 2025. 2025, né? E a gente tem para o mês de dezembro que a produção industrial nordestina cresceu 4,8% em dezembro, em relação a dezembro de 24, em relação a dezembro de 23, superando também a média nacional, que avançou 1,6. Já Pernambuco registrou uma alta de 3,9 na variação mensal e um expressivo crescimento de 10,1, enquanto o Ceará registrou a segunda retração, que é aquilo que você vinha chamando a atenção, né? E no finalzinho tem aí algo que, né, não está acompanhando o desempenho, né, histórico. E o interessante que você está lendo aqui, está discutindo, é que a indústria nordestina cresceu mais do que a brasileira, mas é isso que eu estava falando, eu sou você amanhã, entendeu? Sim. Quer dizer, a indústria brasileira já começa a desacelerar. Enquanto a nossa já mostra que o Ceará já vem mostrando isso, né? Mas existe uma defasagem em que a gente vai desacelerar. O Brasil desacelera primeiro e a gente desacelera depois, entendeu? Perfeito. Essa é a lógica. Então, mas por que isso é importante? Porque se a gente já tem esse movimento, o que nós poderíamos fazer para reverter esse ciclo, né? E isso é importante, a própria política pública dos governos estaduais no Nordeste ter o conhecimento disso para já ter uma ação... E esse conhecimento prévio, né? Porque o que você está colocando aqui, Atélio, com base nesses dados, é sinalização de cenários, né? Exatamente. Então, do jeito que está aí, o cenário é este. Né? Clécio, se nós não tivermos, voltando, nós estamos falando de gestão, o tema do programa é gestão. Se a gestão pública não for baseada em dados, você está tirando no escuro. Porque você não sabe, você não consegue tomar uma decisão. É como você vai tratar alguém e você não pede um exame de sangue. Dificilmente você saber qual é a doença que o cidadão tem. É a mesma coisa. Se você não tiver um diagnóstico, você não consegue identificar isso. E isso serve para dizer, olha, o diagnóstico está aí. Está aqui. E não vamos ficar encantados com esse desempenho recente, né? Porque tem que trabalhar agora para manter. E essa palavra eu fico preocupado, porque é muito bom, né, o governante ter esse viés do encantamento, porque isso esconde, algumas vezes, né, a preocupação de colocar o pé no chão e dizer assim, olha, isso aqui foi uma determinada situação, a gente vai repetir isso. Esse é o grande desafio. Tiago, traz aí para a gente agora sim o setor serviço e comércio, aqui para a gente ver aonde de fato a gente vê, né, o Ceará aparecendo, o estado do Ceará aparece.
com bons resultados, não só o Ceará, né? O Nordeste tem... Né? Mas o Ceará, você viu que Sergipe, você vai ver aí, que é logo a primeira informação, né? 7,1%. Né? E o Ceará 0,9%. 0,9%. Né? A gente já está aí sentindo dificuldades no serviço. Então, minha preocupação é quando os juros agora passaram para 14,25%. E o pior, nós estamos aguardando aqui a ata do Banco Central, porque já há uma sinalização de um aumento na taxa? De um novo aumento. Não na intensidade que foi agora, mas vai um novo aumento. A gente vai chegar a 15%, acho que em junho. Então, tu está escalando uma taxa de juros. E o impacto disso nos serviços é cruel. Uhum. Tá? É de desacelerar fortemente. E aí eu repito, como nós, no Nordeste, particularmente nosso estado de Ceará, nosso querido estado, temos uma grande parte da economia ligada a serviços e ao comércio, essa medida nacional, o impacto é grande. Verdade, né? Porque você tem, né? É um impacto tanto no serviço, que vai desde o serviço pessoal, né? Como os serviços especializados, né? O serviço, aí você volta, sistema educacional, serviços de saúde, né? Os serviços para a indústria, né? A indústria, ela consegue fazer estoque. E o serviço, você não estoca serviço, né? A dificuldade de estocar serviço é muito caro. Você vai deixar a pessoa parada ali para qualquer ociosidade. Então, assim, quando a gente entende a especificidade da economia daquela região, a gente consegue entender melhor quais são os desdobramentos nacional no regional. A gente leva pouco em conta isso. A gente olha uma política nacional e acha que o que acontece, por exemplo, na região centro-sul do Brasil é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Não, é completamente diferente. Porque as especificidades econômicas são distintas. Tem uma agropecuária forte. Exatamente. Aí você já tem que olhar para os mercados internacionais, porque, que por são exemplo, consumidores. se eu tenho um câmbio favorável para a exportação, por exemplo, né, e o agricultor no Centro-Oeste, ele já está com todo o seu rebanho financiado, já está tudo funcionando, é claro que a taxa de juros mais alta pode prejudicar o crédito a ele, mas ele já tem uma base montada de exportação de carnes, por exemplo, que a região ela vai ser pouco impactada. O que você falou para o serviço também funciona para o comércio, porque hoje o comércio trabalha com poucos estoques, né? Exatamente. Não estoca mais aqueles, né, grandes armazéns, né? Então, na hora em que você tem essa elevação de preço, ela vem imediato, porque você tem elevação de preço, você vai ter menos estoque ainda, porque ninguém vai querer ter o estoque com aquele preço alto. Aquele preço alto, entende? Então, o e-commerce pode ser estimulado numa situação dessa, porque o e-commerce você não tem estoque, né? O estoque é muito baixo, tá? Mas o que mais preocupa tudo isso é o próprio impacto da reforma tributária quando começar a ter sua implementação aqui na região Nordeste, porque a gente perde uma capacidade competitiva que tinha em utilizar o ICMS como um elemento indutor de investimento. A gente não vai ter mais essa ferramenta. Então, como é que fica ainda a indústria na região? Como é que fica ainda todas as atividades que o ICMS não é mais esse instrumento de estimular a vida do investimento? Aí, se você não tiver uma estrutura que seja capaz de atrair, tanto a estrutura física como a humana, né? Se você não tiver um ambiente institucional para negócios muito bem estruturado, com a segurança jurídica, com segurança de todos os aspectos também, a gente tem dificuldade de ser competitivo. Tá? Porque nós já estamos distante do mercado principal brasileiro, que é o mercado São Paulo, Rio, Minas, que é ali que tem a grande parte da renda da população. A gente tem uma região distante disso. A região Centro-Oeste, ela não olha para o mercado brasileiro, ela olha para fora, porque ela exporta. Tá? De alguma forma também o Centro-Sul ali também tem uma forte
a agropecuária é muito forte, além das indústrias. Então tem um olhar, e inclusive no sul do país, a proximidade com o Mercosul facilita eles. Mas quando a gente olha para o norte, para o nordeste, quais são as nossas vantagens? Né? Onde é que a gente pode ter esse ganho de competitividade? Isso é uma pergunta. É uma pergunta que não é fácil de responder, não. Não é fácil. Porque quando você fala aí, o Centro-Oeste, ele olha para fora, né? E os investimentos que são realizados lá, ou que estão previstos para serem efetivados, né? Como aquela ferrovia, né? Que vai do Atlântico ao Pacífico, ela vai estimular mais ainda, né? Esse olhar para fora. Esse olhar para fora. Então a gente tem aqui, né? O Brasil, ele é muito diferente. As regiões brasileiras, ela tem dinâmicas muito diferentes. E interessante que dentro do Nordeste também é muito diferente, porque quando você olha, inclusive no documento traz, quando você olha a região de Mato Pitta, aí, pois é, o Maranhão, né? Plantando soja, Piauí plantando soja, ali uma região de Tocantins, então é uma região riquíssima. Né? O Vale do Gurgué, no sul do Piauí, também não é outro, né? Outro panorama, aí você tem a Caatinga, a zona da mata já é diferente, o Recôncavo Baiano já é diferente. Então, dentro do Nordeste, a gente tem a imagem, o Nordeste todo é semiárido, não é. Pois é, foi aí também que eu me lembrei do GTDN, viu? Porque lá atrás, né, já se colocava também essa questão ali do Maranhão como uma fronteira agrícola a ser explorada, né? E a gente foi deixando isso, né? De certa forma, negligenciou. A metade do Maranhão para lá que eu digo, é lá para a região amazônica, ela tem um perfil geográfico completamente diferente do que é o Nordeste, como a gente conhece, né? A restrição de água e tal. Então, são essas especificidades regionais que faz com que a gente não tenha, nós não temos assim, uma resposta a essa pergunta. Qual o papel da região Nordeste o desenvolvimento nacional? Qual é a estratégia? Eu não sei. E não adianta, né, Taliba, essa discussão ficar no plano acadêmico, porque se ela não migrar, né, para as esferas de poder, aí a gente não vai ter essa discussão, porque você tem lá, né, as discussões que emanam do Ministério, ela emana nessa perspectiva nacional tradicional, né, onde tem sempre, né, por base ali o nascimento da indústria brasileira, o grande comércio ali na região do Sudeste, né? Então, se a gente não consegue fazer o diagnóstico e principalmente fazer essa passagem, né, para essa compreensão nas esferas do poder, para ter influência no cenário... Mas é a inteligência regional que precisa fazer esse diagnóstico, entendeu? Assim, a gente não precisa, a gente não tem que estar pedindo a outros de outras regiões do país, ou ao próprio presidente que é nordestino, a gente tem que ter, as lideranças regionais, precisa ter esse convencimento de que ou há essa integração, esse consórcio, que você lembrou muito bem, de pensar não só consórcio de saúde, mas consórcio para o desenvolvimento integrado da região com seus estados, a gente vai ter dificuldade de voltar aqui, se Deus quiser, daqui a 10 anos e dizer que o Nordeste agora acelerou. Né? Eu vou pedir aqui o Tiago para trazer uma outra informação para nós sobre o mercado de trabalho, né? Já caminhando aqui para a nossa finalização da discussão. Né? Eu novamente aqui, meu olhar mais otimista, eu olhei aqui e vi lá, né? O quarto trimestre de 2021, né? O Brasil, que está nessa cor, né? a cor mais escura, né? Estava com a taxa de desocupação em 11,1%, enquanto o Nordeste 14,7%. Né? Esse gap, essa diferença aí, ela vai dar aí 3,6%. Né? Aí nós avançamos lá para 2024, né? Houve uma queda, né, na taxa de desocupação, a gente tem aí o Brasil, ele caiu agora para 6,2% e o Nordeste para 8,6%. Essa diferença diminuiu, né? Ela passou agora para 2,4%, né? Então, se a gente olha os dados da PNAD, né? Da PNAD. Aqui a gente está falando, deixar claro aqui, os empregos formais, né? E informais também. Informais também, está aqui dentro? Ótimo, né? Informais, com dado da PNAD. Né? É um cenário, pela questão do mercado de trabalho, a gente tem aí um cenário positivo? Nós temos, desde a série da PNAD de 2012, nós temos o melhor cenário. Melhor cenário. Né? E não está nesse gráfico, mas já falando do Ceará, o Ceará tem a melhor taxa
menor taxa de desocupação ainda do Nordeste. Então foi o melhor comportamento, Foi o melhor ao longo desse período. O meu ponto é o seguinte, quando você cresce puxado pela demanda e ela passa da capacidade produtiva máxima, então voltando, nossa capacidade produtiva máxima está entre 2% e 2,5%. Se você cresce 3,8% puxado pela demanda, o que acontece? Naturalmente surge a inflação, que desorganiza isso e é um freio para isso. Perfeito. Então, é interessante que com todo esse crescimento do Brasil de 3,8% e crescimento do Nordeste de 4%, a menor taxa de desemprego e desocupação, mesmo com isso, a impopularidade do ponto de vista da economia, segundo as pesquisas que saíram, mostra que grande parte da população está insatisfeita, insatisfeita. Mas por quê? Por conta da inflação. O poder aquisitivo existe muito baixo. uma ideia, que isso vem da uma área nova em economia, chamada economia comportamental. E é o seguinte, quando você perde algo, dói 2 vezes mais que quando você ganha algo no mesmo valor. Tem valor. Entende? Então, assim, se eu achar R$100 na calçada, eu vou ficar uma taxa de felicidade. Mas se eu perder R$100, eu vou ficar 2 vezes mais triste. Então, a intensidade de quando a gente perde algo, psicologicamente isso é comprovado, ela afeta a gente 2 vezes mais do que o benefício de ganhar algo. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver isso que quando a gente, se a taxa de desocupação está baixa, significa que eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu poder aquisitivo. Mas se esse meu poder aquisitivo é corroído pela inflação, eu tenho o meu emprego, mas o meu salário que eu ganho está corroído, é muito baixo, eu não consigo comprar nada com ele. E aí vem a frustração. Vem a frustração. Então, é exatamente a ideia de frustração é que ancora a expectativa ruim de aquilo. Então, se eu ganho um emprego, mas esse meu salário não é corroído pela inflação, eu certamente ficaria bastante satisfeito. Né? E isso foi o que aconteceu no primeiro governo do Lula, né? E no segundo também. Até ali a crise de 2008, 2009, nós tivemos um período muito bom no país, porque nós conseguimos crescer, sem a pressão inflacionária. O cenário hoje é diferente. Por isso que esse resultado é muito bom, mas tem limites, né? Mas tem limites. E eu consigo continuar com esse resultado, eu consigo insistir com política de expansão de demanda, sem pressionar a inflação? Essa é a pergunta. Pode ser que a gente esteja aí iniciando um ciclo que será necessário mesmo. Por isso que o Banco Central responde como? Aumenta os juros. Por quê? Porque ele tem que fazer, pelo lado dele, a contenção da atividade econômica, porque ele precisa conter a inflação. Perfeito. Professor Flávio Ataliba, lamentavelmente, quero dizer até para quem nos assiste, que nós não conseguimos explorar o documento. Então, convido a todos, inclusive, para entrar no site da Fundação, observar lá os dados, fazer uma leitura mais calma e atenta, porque os dados promove assim esse debate, essa discussão riquíssima, e aí ficamos aqui pela metade, viu? Isso, já assumindo o compromisso aqui para a gente esgotar aí com outros dados, com outras informações. Mas a gente falou de 2 áreas extremamente importantes, né? A gente falou de PIB e falou de emprego, né? Eu acho que isso afeta a outra parte do documento, tão importante quanto, mas vai tratar da questão do comércio exterior, das finanças públicas, tá? Que é uma área que também acho que vale a pena o olhar mais específico. Mas emprego e PIB, produção, acho que é o mais relevante disso. Professor Flávio Ataliba, muito obrigado pela sua presença. E estamos aqui à disposição. Até a próxima. Que bom.